Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, olá meus queridos irmãos, amigos do apostolado do Café Católico, neste podcast, nesta série de podcasts sobre as cruzadas. Assunto imenso, grande, complexo e até polêmico, mas vamos ler a obra de um autor que falou sobre o assunto. Então, vamos caminhar agora, neste primeiro podcast, a respeito das cruzadas. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Vamos caminhar. Bom, eu vou seguir na leitura sobre as cruzadas, na obra de Stephen Wiedenkopf e também no Rudolf Fischer e Wolpert. São 3 autores e vamos ver a respeito deste assunto em período, daqueles períodos da Idade Média, onde houve muita guerra, e onde a Igreja participou para defender os lugares santos. Tem um autor chamado Riley Belloc, que isso foi uma obra escrita na década de 30, e ele dizia assim: retornamos ao levante. À primeira vista, retornamos com mais senhorio do que jamais tivemos na refrega das cruzadas. Mas retornamos carentes daquela riqueza espiritual que foi a glória das cruzadas. Então observe que é um pensamento que vai de encontro àquelas pessoas que não concordam a respeito das cruzadas e da participação da igreja, dos cristãos, em guerra, onde houve tantas mortes nas lutas para defender os lugares santos. Então, as cruzadas, de fato, é um tema que chega a ser polêmico. Mas vamos lendo um pouco da obra, vamos aos pouquinhos, e aí vai aparecendo aquelas elucidações, os esclarecimentos, mostrando de fato como era o pensamento da época e por que a Igreja entrou na luta para a defesa dos lugares santos. Em nossos tempos, as cruzadas elas são descritas como bárbaras, imorais, vergonhosas e até pecaminosas. Raramente você vai ver uma pessoa dizer que vai receber a alcunha de que a cruzada é um ato glorioso. Isso porque o mundo moderno ele adota uma narrativa falsa do período das cruzadas. Então, esta história que é falsa, por mais desacreditada que esteja modernamente por autênticas pesquisas acadêmicas, ela permanece arraigada na mente do povo, na mente das massas. E se você perguntar a qualquer pessoa que até não faz parte da igreja, as cruzadas elas são depreciadas e condenadas. Todavia, nem sempre foi assim. Durante as próprias cruzadas, estas campanhas eram em grande parte vistas com bons olhos por toda a cristandade, com papas e santos exortando guerreiros católicos a nelas se engajar. Os guerreiros que participavam dessas peregrinações armadas faziam-no por incontáveis motivos, mas em primeiro lugar por sua própria salvação. As cruzadas elas surgiram de uma sociedade feudal que enfatizava relações pessoais baseadas na honra, na lealdade e serviço a seu suzerano. Os cavaleiros cruzados, eles invocavam essas virtudes ao lutar por Cristo e pela Igreja para a retomada de antigos territórios cristãos roubados e por conquistadores muçulmanos. As cruzadas emergiram também de uma era
em que a fé permeava todos os aspectos da sociedade. É o que chamamos de cristandade. A sociedade respirava cristianismo. Não quer dizer que a Europa do tempo da Idade Média fosse um céu na terra, né? Ou a cristandade alguma utopia idílica. Porém, sem dúvida, foi uma era em que as pessoas tomavam decisões radicais de vida com base em sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e na sua Santa Igreja. Consequentemente, o movimento das cruzadas foi um movimento da Igreja, um movimento católico. Convocavam-no papas, né? Os papas convocavam as cruzadas, pregavam as cruzadas, pregavam também os clérigos, bem até como os santos da Igreja. E por seus benefícios espirituais, nele lutavam guerreiros católicos. As cruzadas não podem ser entendidas à parte de uma realidade puramente católica. Mas, infelizmente, muitos fiéis no tempo de hoje em dia parecem antes dispostos a pedir desculpas pelas cruzadas do que a aceitar a glória que ela trouxe, que ela trazia na época e que reverberou durante séculos para a Igreja e para o mundo. Isso talvez porque não compreendamos bem o significado de glória, a honra. Podemos tirar do Antigo Testamento uma noção mais exata desse termo. Por exemplo, os israelitas, uma vez conduzidos por Moisés para fora do Egito, pecaram contra Deus, a história do bezerro de ouro, né? Adorando o bezerro de ouro, e Deus quis destruí-lo, né? Destruiu o povo por causa da idolatria, mas Moisés intercedeu pelo povo e acabou aplacando a ira do Senhor. Então, a especial ligação de Moisés com Deus conferia-lhe o dom de estar na presença do Senhor no tabernáculo, onde falava com Deus face a face. Então veja, Moisés rogou a Deus que mantivesse sua presença entre o povo de Israel durante a viagem à terra prometida, a fim de que as outras nações testemunhassem que no povo havia, que neles havia o que havia de especial, a presença de Deus naquele povo. Então Moisés também implorou ao Senhor que lhe mostrasse a sua glória. Isso a gente vê no capítulo 33, versículo 18 do livro do Êxodo. Então a palavra hebraica mais usada para a glória no Antigo Testamento é kavod, então que significa pesado, denso, que não passa. Então reconhecer a glória de algo, portanto, significa reconhecer a sua importância, o seu peso, a sua consistência. Moisés ele queria que a glória do Senhor resplandecesse perante o povo, para que todos reconhecessem a importância de sua libertação do cativeiro do Egito. Então, reconhecer a glória das cruzadas, meus irmãos, não significa fazer vista grossa para os erros que aconteceram, o que houve de reprovável nas ações, mas é chamar a devida atenção para a sua importância na vida eclesial, na vida da Igreja. Quem sabe, se reivindicando a narrativa verdadeira e católica das cruzadas, não ganhamos coragem para honrar nosso Senhor Jesus Cristo, carregando com orgulho a cruz no peito, a cruz nos sinais, contra seus inimigos modernos, os quais hoje ameaçam a Igreja do Senhor, tanto quanto os seguidores de Maomé há 1 milênio. Então, com essa introdução que o autor, o Steve faz,
O outro autor, o Rudolf e o Volpert, eles também comentam a respeito do assunto. Eles dizem que as desinteligências, né, entre o imperador Henrique IV, que era saxão, e o Papa, né, do Gregório VII, eles refletiam em última análise a questão de quem assumiria a liderança do mundo no futuro próximo. Então, essa já é o início da explicação deles. Eles dizem que a igreja, a liderança seria da igreja ou do Estado, com fundamento no lugar mais elevado que é íncito ao princípio religioso na escala de valores. O Papa reivindicava para a igreja essa posição. E a história deu razão. 10 anos após a morte do Papa Gregório, o Papa Urbano II assumia a condução da Europa em luta contra o avanço dos muçulmanos. Então, o califa, Omar, ele conquistou a Palestina no século VII, no ano de 637. Então, aos cristãos era permitido, embora sob uma grande limitação, celebrar o culto divino e fazer peregrinações a Jerusalém. A situação ela mudou completamente quando, na segunda metade do século X, novos soberanos assumiram o domínio supremo sobre a Terra Santa. E no século XI, em 1075, os seldejúcidas, eles tomaram Jerusalém, destruíram as igrejas e assassinaram os peregrinos. Então, naquele tempo, Gregório VII dirigiu aos cristãos uma convocação para a defesa da Terra Santa. No entanto, a questão das investiduras impediu que o projeto se transformasse em realidade. E em 1086, em Jerusalém, novamente ocupada, veio a ser o palco de ainda maiores atrocidades. Então deu isso, ensejo. Aqui o Papa Urbano II, no Sínodo de Clermont, na última década do século XI, em 1095, convocasse os cristãos para a primeira cruzada. Então vejam que o assunto é complexo no sentido de que, como cristãos, vão lutar guerra e matar. Então, a guerra santa, para impedir que os muçulmanos massacrassem os peregrinos, ocupassem os lugares santos. Então, as intenções das cruzadas foi para proteção e libertação em um período que não havia exércitos para combater contra os invasores. Então, as cruzadas elas foram necessárias, e foram bem empregadas. No entanto, a gente sabe que tudo nessas ações também, que são ações humanas, elas também têm muita coisa que aconteceu que foi errada. Os excessos de cavaleiros dos lugares em que fizeram coisas erradas, mas isso não impede da igreja dizer que as cruzadas foi uma decisão correta. Então, aqui fica logo essa introdução, depois vamos dar continuidade à leitura da obra de Stephen Wiedenkoff e ver de cruzada em cruzada alguns elementos de cada cruzada que aconteceu. Que Nosso Senhor dê vigor e força aos cristãos para serem fortes na defesa da fé, na defesa da família, na defesa da vida, e que honre a Deus para a proteção do mundo, porque a igreja, sem a igreja, que é o sal e a luz, sal da terra e luz do mundo, o que seria do mundo sem a igreja do Senhor? Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê força para combater os inimigos da fé, combater com a vida, com a santidade de vida. Pedro, ponha a bainha na espada. Quem usa a espada, pela espada morrerá. O Senhor quis dizer que é
dando a vida que se obtém a salvação. Mas as cruzadas, elas foram uma atitude necessária para aquela época. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Salve Maria Imaculada e até o próximo podcast, se Deus quiser.